Programa Evangelho no Lar. Oferecimento Mundial Lar e Construção. A melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotel Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux, 116, Jardim Videiras. RTI Informática. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo o desengano. Esse trecho faz parte de uma música do Vanderly, uma pérola da música popular brasileira, vamos dizer assim, e ela dá ensejo para o início das nossas considerações, das nossas reflexões da noite de hoje. Muitas vezes, eu acredito que a maioria de nós se sentiu nessa condição de angústia, de tristeza, de dificuldades diversas. E assim também se sentia aquela jovem senhora. Já há alguns anos, ela, que já tinha 5 filhos, havia perdido o sexto filho, que era uma menina, que mal havia completado 2 anos de idade. E ao longo de todo esse período, desses anos que passaram, ela, em algumas noites, sentia essa angústia, essa vontade de buscar consolo, de encontrar algo que pudesse preencher essa falta que ela trazia no coração. A vida, muitas vezes, tira, mas ela também restitui ou dá de presente. E alguns anos depois, início dos anos 1950, essa jovem senhora engravidou de novo. E um novo filho, um menino, veio trazer então um pouco de alento, um pouco de esperança, um pouco de paz, tanto para o seu coração, quanto para o seu marido, quanto para os outros filhos, e vieram ajudar um pouco a cicatrizar a ferida que aquela perda daquela criança, né, que havia retornado tão cedo ao plano espiritual, havia trazido no meio daquela família. Da mesma forma que a vida tira, a vida restitui, e mais à frente a vida pode tirar de novo. E mal essa criança completava 3 anos de idade, o seu marido, o pai daqueles 6 filhos, deixa também a vida física, retornava ao plano espiritual, vitimado por uma doença que, naquele tempo, naqueles anos, a medicina ainda não tinha o desenvolvimento necessário para poder prolongar tanto a vida, e ele teve que retornar mais cedo, né, com pouca idade, ao plano espiritual, em vista do que a gente vive nos dias de hoje. E aquela senhora agora se encontrava com 6 filhos para criar, o mais velho por volta de 15 anos, o mais novo com 3. E ela então pensava nas dificuldades, no que ela teria que fazer, quais seriam as suas escolhas naquele momento, se entregar à dificuldade, se entregar ao problema, desanimar, ou levar a vida adiante, ela enxergando naquelas crianças a necessidade do encaminhamento, e também movidos pelo amor que cada uma delas demonstrava, algumas já no começo da juventude, ajudaram a dar prosseguimento na vida. Começaram a trabalhar cedo, ajudar a sustentação da família, os parentes e amigos também chegavam sempre com as
necessidades que a família tinha, ajudando, contribuindo. E a vida teve o seu andamento, alguns anos se passaram, e nós vamos aportar na década de 1970, quando o mais jovem dos filhos, né, aquele caçula, agora contava 20 anos de idade. Os mais velhos, alguns já casados, a maioria, outros já encaminhando a sua própria vida, a sua própria família. E ela agora tinha esse filho como o preenchimento do seu dia, aquele que compartilhava com ela os momentos da vida em família, que agora na casa moravam só os dois. E num determinado dia, ele que era jovem, que tinha muitos amigos, pela maneira com que tratava a todos, numa determinada manhã foi convidado pelos amigos, ele dormia ainda, foi acordado pelos companheiros, para que eles passassem um dia, uma tarde, se divertindo, e se dirigiram para a beira de uma represa para passarem o dia. O dia transcorreu bem, nadaram, se alimentaram, trocaram ideias, conversaram, sorriam, e ao final da tarde, quando já se preparavam para ir embora, o jovem resolveu dar ainda um último mergulho, que o clima estava propício para isso. Ele mergulhou, sumiu na água e retornou depois para a superfície, horas depois nos braços dos bombeiros. Aquela era mais uma notícia de dificuldade, mais um problema que seria levado para aquela jovem senhora, mais uma separação, mais uma dor, mais uma ferida. A música do Vanderly continua assim: meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve para qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Me deixe aqui, pode sair. E assim era o sentimento dela. Se a gente pudesse ter a música cantada aqui, eu acho que mostraria com os acordes muito mais esse sentimento que muitas vezes a gente enfrenta e que a gente passa por situações tão complicadas, tão difíceis, como a daquela jovem senhora. E ela novamente estava diante de uma situação que ainda se complicava mais e ela precisava escolher novamente. Se entregar agora, que os filhos já estavam todos grandes, ficar ali acomodada, levantar e procurar dar continuidade à vida, ainda que não visse esperança em mais nada. E ela estava então diante dessa situação. Teria que fazer uma escolha, ou prosseguir, ou deixar ficar como está. E ela passou então a se questionar o que fazer envolta nesse sofrimento. Eu acredito que todos nós temos esse momento em que a gente precisa escolher. Momento, às vezes, difícil, mas na grande maioria das atitudes da gente na vida, a gente está diante de escolhas, diante de optar por uma ou por outra situação. E é engraçado o escolher, porque o escolher é um verbo que não nos dá a possibilidade do antagonismo, de termos a oposição dele. Porque quando eu estou diante de uma situação e eu tenho que escolher, eu escolho uma opção ou a outra, ou qualquer outra que eu tenha à mão. Eu posso também não querer escolher, e o deixar de escolher já é uma escolha. Então, de toda forma, eu estou escolhendo, mesmo quando eu deixo de escolher, né? Então, na vida, a gente está diante dessas situações sempre, de escolher, de buscar alguma coisa, de encontrar soluções, de poder saber o caminho a seguir, né? A vida da gente muitas vezes nos coloca em encruzilhadas onde a gente tem que fazer opções. No Evangelho de Lucas, Lucas narra uma passagem que vai servir também de reflexão do que a gente trouxe para conversar nessa noite. Fala a respeito de um momento de Jesus com os amigos. Jesus, sempre que passava por Jerusalém, se dirigia a uma cidade próxima dali, chamada Betânia. E na cidade de Betânia moravam três irmãos amigos seus, Lázaro, Marta e Maria. Lázaro é o mesmo daquele episódio da suposta ressurreição. E as irmãs Marta e Maria, então, conviviam com ele no mesmo lar. Naquele dia, Jesus havia chegado de viagem, ele estava com algumas pessoas, com os apóstolos, e Maria se dirigiu para próximo de Jesus, se assentou aos seus pés, e Jesus
falava da sua nova doutrina, da sua boa nova, transmitia os seus ensinamentos. E Maria se encantava com tudo aquilo e passou um tempo grande ouvindo Jesus naquela condição. Marta estava atarefada com as questões da casa e aos poucos ia se notando o nervosismo que tomava conta dela, porque ela estava atarefada e não conseguia dar conta do que precisava fazer, porque Maria a ajudava. Eu abro só um parênteses aqui para a gente imaginar a gente recebendo Jesus na nossa casa, né? Como é meio distante pensar em Jesus, vamos imaginar um Chico Xavier, um Divaldo Franco nos fazendo uma visita. Que alegria, né? A gente receber um companheiro desse na nossa casa, poder escutar tanto ensinamento, tanta história bonita, de poder, vamos dizer assim, beber na fonte pura dos ensinamentos cristãos, evangélicos, né? E Maria, então, se sentiu dessa forma, recebendo um amigo, um irmão, um companheiro tão especial, tão amoroso e que tanta coisa boa trazia para aquele lar. E Marta, então, num determinado momento, já cansada, nervosa e como Maria não percebia que ela precisava da sua ajuda, ela se dirigiu àquele grupo que ouvia Jesus e falou para Jesus: Senhor, o senhor não se importa que a minha irmã me deixe aqui sozinha no serviço? Fala para ela para que ela me ajude. Imaginemos nós, né, na nossa casa, recebendo o Chico Xavier, e a nossa irmã, o nosso irmão, o nosso marido, a nossa esposa, chegando ali, dando uma dura dessa na gente, né? Vão me ajudar que está na hora. E vergonha que talvez a gente iria passar, né? E como se sentiria o visitante ilustre. Mas Jesus, que aproveitava todas as oportunidades para transmitir algum ensinamento, não se deixou tocar por aquela condição e também era muito amigo, conhecido da família. E Jesus simplesmente respondeu para Marta: Marta, Marta, você anda muito inquieta e se preocupa demais com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. O que Maria escolheu naquele momento era a melhor parte. Mas nós podemos questionar, mas Marta não estava cumprindo as suas funções necessárias na vida da gente? Não estava desempenhando o seu papel ali de dona de casa, que também é necessário? Por que Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte e Marta não? Jesus, é claro, não queria desfazer das atividades que a gente desenvolve no dia a dia, na vida da gente, que são necessárias, tanto as domésticas quanto as atividades profissionais, ou tudo aquilo que a gente faça do ponto de vista material, que concorre para o progresso das coisas, para o transcorrer do dia a dia nosso aqui na Terra. Mas Jesus queria mostrar que as condições espirituais, que os fatores espirituais devem estar acima dos materiais. Ele não estava repreendendo Marta, que estava cuidando do seu tempo, estando envolvido com os afazeres da casa. Mas que em alguns momentos é mais importante a gente preencher o interior, preencher com o que é espiritual e com o que é imortal dentro da gente, nos momentos raros que às vezes a gente tem na vida. E a gente se pergunta, né? Muitas vezes nós estamos diante de situações que temos que fazer escolhas. Como é que a gente agiria como Maria? Como é que eu faria para escolher a melhor parte? Qual é a melhor parte na hora de eu escolher? É claro que para isso a gente tem que refletir no que a gente tem de entendimento da vida. O que é a vida para mim? Qual a finalidade da vida? Para entender a escolha que eu tenho que fazer, ela vai se basear naquilo que eu penso, na maneira como eu vejo a vida, naquilo que eu conheço da vida. Então, para nós, adeptos da doutrina espírita, o que ela pode nos ajudar nas escolhas que a gente faz? Né? Qual a nossa finalidade aqui na Terra? Isso vai nos ajudar a fazer escolhas. Se a gente entender que a finalidade nossa aqui, principalmente, é o aprimoramento espiritual, é adquirir aos poucos, com o nosso próprio esforço, as virtudes latentes que cada um de nós tem dentro de si, é desenvolver as potencialidades criadoras que todos nós temos, ou seja, evoluirmos como espírito e desenvolvermos essa transformação interior, essa mudança moral que a gente precisa desenvolver dentro de si, né, a tal da reforma íntima. À medida que a gente se apoiar nessas diretrizes, a gente vai ter condição de fazer melhores escolhas, de escolher em cada situação, em cada momento, o que é melhor para mim.
Programa Evangelho no Lar. Oferecimento Mundial Lar e Construção. A melhor opção para a sua obra. Avenida Ricarte Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotel Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux, 116, Jardim Videiras. RTI Informática.